O áudio tá bom? O áudio tá bom, vai dar uma captação boa. Então, bom dia, então, nosso convidado muito querido aqui, o Will Delarte, né, que já é um amigo nosso, já é um mano aqui do Manas, e ele está de volta, e eu não estou aguentando, né? Geralmente as pessoas deixam a novidade para o final. Mas eu vou pedir para o Will conversar um pouquinho com você que está ouvindo a gente e contar já a grande novidade. Eu vou começar por aí. Seja muito bem-vindo, Will Delarte, que dá assim de tantas vezes, né, que a gente tenta trazer você, você sempre tão ocupado, né? E eu queria só dizer para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, que você é um artista múltiplo, né? E que eu sou uma fã hoje diante do meu ídolo aqui, porque eu acompanho tudo que você faz. Olha, gente, da ficção à poesia, o Will tem diversos livros publicados, além de publicações em mídias e antologias variadas. Possui composição na área musical, com letras gravadas no rock e MPB. É idealizador do canal cultural Universos Paralelos. Uma delícia, gente, uma delícia ver essa produção dele. É editor e produtor artístico cultural. Atualmente escreve para o portal Coti e Companhia. É um articulista da coluna de opinião O Olho do Furacão. A gente vai falar um pouquinho sobre essa coluna daqui a pouquinho. Olha, o mundo visto pelo artista é real e, ao mesmo tempo, cheio de poesia. O Gil falou, né? Uma meta existe para conter algo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Eu acompanho esse trabalho, olha, ele alimenta não só a alma da gente, como o Will também é um alimento de informação. Se você acompanhar o Will, você vai ver que ele também é uma pessoa muito bem informada e que transmite uma informação real, de verdade. Bom dia, Will Delarte, seja muito Bom dia, bem-vindo. Simone. Eu quero Bom dia. começar pedindo para você contar a novidade. Conta para nós o que você tem de bom aí para trazer. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite. Muito bom aqui falar com você de novo no programa, na Rádio Cantareira, que eu tenho um afeto grande, né? Inclusive, o que deu início ao canal Universo Paralelos, que foi o podcast Universo Paralelos, tinha transmissão também na Rádio Cantareira. Estou devendo até hoje a segunda temporada, que não aconteceu, mas a gente pode falar disso depois. Com E é isso, certeza. né? Mas acho que o que eu tenho de maior novidade para nesse momento é o lançamento do meu novo livro, que já está no forno, já está na gráfica, assim, para sair. Está um pouco atrasado, mas vai sair a tempo, se Deus quiser. A É uma tempo você loucura. diz qual é o tempo Um dia antes, programado. assim, um dia antes do lançamento, né? Sempre. E já tem data esse lançamento, Will? Tem sim, inclusive alguns lançamentos, né? Eu tenho já uma agenda pronta de agosto e setembro, digamos assim. Não tenho nada previsto para outubro em alguns lançamentos. E então, é um livro de poesia. O título dele é Acorda Neném. É um título meio estranho, porque esse acorda não é de acordar como poderia surgir sonoramente, é uma corda do objeto corda, né? Enfim. Mas ele também quer dizer para acordar, então é mais ou menos assim, acorda que a corda está aí do lado, né? Mais ou menos isso. Então as duas mensagens são ditas num título só, e a capa dele tem até uma forca, eu brinco também com o jogo da forca e tal. Depois a gente pode falar mais um pouco do livro, mas pensando em lançamento, é isso. O lançamento oficial, eu estou com uma campanha de pré-venda, que vai até o dia 31 do 7. Então, quem participar da campanha de pré-venda vai ter lá uns brindes e tal, algumas coisas que a gente incentiva, né? Para ter essa venda inicial, que é importantíssima para a gente, que é independente e tudo mais, né? Como todos sabem.
mas já tem data de lançamento físico, assim, do livro mesmo, presencial, e vai ser no dia 1º de agosto na Cooperifa, no Sarau da Cooperifa. Olha, 1º de agosto, então, numa terça-feira, né? E aí vai ter uma sequência em agosto. Então, 1º de agosto na Cooperifa, no sábado, dia 5, no Sarau da Brasa, daí no dia 12 eu lanço aqui em Cotia, no Sarau Paraelos, que é um sarau que eu ajudo a organizar, e no dia 17 no Suburbano Convicto, do Alessandro Buzo. Então, agosto tem 4 lançamentos dele, assim, numa sequência louca, insana. ai, que E em setembro tem delícia! mais 2 marcados. Mas vamos focar então nesses de agosto, que são 4 lançamentos muito especiais, muito importantes, e que eu faço Hum, questão de estar em cada um deles, nesses locais, nesses saraus, né, que me abrigam. Eu tenho muitos amigos, uma história já construída, e esse livro conta um pouco dessa história também dos saraus, falando mais especificamente do conteúdo, né? Mas enfim, daí é, é vamos, muito assunto. vamos falar de sarau, já que você tocou no assunto e que o sarau é o grande espaço em que você vai divulgar essa sua nova produção. Vamos falar um pouquinho de sarau, porque você está aí junto com o coletivo do Sarau Paraelos, né? Eu não sei se isso foi uma iniciativa tua ou se você participa de um conjunto, imagino que sim, mas eu quero ouvir de você. E fala um pouco desse sarau, porque a gente tem na Brasilândia o Sarau da Brasa, como você mesmo falou, vai ser um dos lugares de lançamento. Até quero convidar quem está na Brasilândia, acho que o É, lugar mais exatamente, né? A Zona próximo para a Norte gente aí. ir é o Sim. Sarau da Brasa. E você já sabe onde vai ser? Se vai Dia ser no Samba do 5, Congo? acredito que sim, No provavelmente Samba do lá, que é Congo. tá rolando É. lá mesmo, lá no Espaço Cultural do Samba do Congo. Ah, então, quando chegar mais pertinho, a gente vai falar de novo. Mas vamos falar um pouco de sarau. Eu sou enlouquecidamente apaixonada por sarau. Eu acho que o sarau ele é um espaço tão democrático de cultura e que as pessoas precisam conhecer. Quem não conhece ainda e está pagando ingresso aí afora para poder ter um pouco de alimento para a alma, acho que conhecer sarau é tudo de bom. Fala um pouquinho para nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, essa experiência de estar em sarau, de fazer parte de sarau. Olha, essa experiência na minha vida, né, na minha trajetória é muito antiga, e, inclusive, então já vou contar a história para chegar no Sarau Paraelos, que é o sarau que a gente organiza aqui hoje na cidade de Cotia, né? Começou com um movimento que também tinha um sarau chamado Corre Cotia, na cidade de Cotia também, mas isso lá nos idos de 2099, assim, naqueles anos, né? E aí eu ajudava a organizar também o Sarau Corre Cotia aqui na cidade de Cotia, com meu parceiro Edgar Ferreira, que é um amigo a longa data, e o César Moraes, na época, também organizava o sarau. Enfim, daí tem um gap aí que eu vou para São Paulo. Então, em 2010, eu me caso e vou morar na Brasilândia. E aí eu me deparo com a cena cultural efervescente dos saraus periféricos, né, da cidade de São Paulo. E aí eu criei um vínculo muito grande com o Sarau da Brasa, né, sempre participei, fiz muitos lançamentos no Sarau da Brasa, mas não só, né, com esse, assim, sei lá, o pessoal do Perifa Atividade, o próprio Cooperifa, Suburbano Convicto, do Alessandro Buzo, pessoal do Poetas do Tietê, enfim, eu fui meio que inserido nesse cenário, o cenário de slam também, que eu nunca foi forte, nunca participei muito forte, mas já cheguei a participar de alguns slams, assim, também, né? Mas o forte mesmo era ali, no Sarau da Brasa, durante muitos anos, né? E antes da pandemia, no final de 2019, eu retorno para Cotia, que é onde eu moro aqui. Então é como se fosse o filho pródigo retornando, sabe? Com uma vivência muito grande de experiência de saraus e num momento em que os saraus aqui tinha acabado, principalmente também por conta da pandemia. E aí eu tinha um outro sarau aqui que a gente participava, que eu participava no Cotia, chamado Sarau Poesia na Garagem, que era feito na garagem do meu amigo e parceiro Neto Rossi. E aí, o que acontece? Daí, por várias combinações, que começa com o canal Universos Paralelos, que daí eu também abro na pandemia, ali 2020, né? 2020, não, 2022 foi. 2021 comecei a pensar, 2022 foram os primeiros conteúdos. Nossa, eu me perco, né?
nessa cronologia da pandemia. Já não sei mais se foi Você, nessa vida ou noutra, né? você produz muito e isso acontece. Nossa, é muito louco. Mas então vamos pensar assim. Então, eu tive a ideia do canal Cultural Universo Paralelos, e desse projeto, desde o começo, o meu parceiro também, Edgar Ferreira, tá junto. E esse Edgar Ferreira é o mesmo lá do movimento Corre Cotia, dos saraus que eu fazia lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, fim no 1999, em Cotia. É a mesma personagem, digamos assim, né? Só que daí também, que daí tem a ver com o que você já falou, eu passei também a escrever aqui no portal Cotia e Companhia da cidade de Cotia. Desse que eu falei, não, eu quero escrever crônicas, e aí eu entrei em contato e eu me aproximei do Neto Rossi, que é um dos repórteres, né, fixos, diários do portal. E ele também é essa mesma personagem que tinha o Sarau Poesia na Garagem, que era esse outro sarau que ocorria aqui e acabou em 2019, e depois da pandemia não voltou mais. Então, assim, vamos lá, o Universos Paralelos foi crescendo, né? Várias coisas foram acontecendo, e uma delas foi que se tornou também um parceiro do jornal, automaticamente me aproximei muito do Neto, e, e a ideia de se ter um canal digital, cultural, era legal, foi importante num determinado momento, mas chegou aquela hora que pô, a gente quer uma vida analógica, a gente quer transformar a vivência transformar o canal Universo Paralelos num coletivo, num movimento, agitar a cena cultural de alguma forma, né? Então, assim, eu conversei com os dois, falando, vamos fazer então um sarau que unia, né, o Corre Cotia e o sarau Poesia na Garagem com a gente, que somos personagens desses saraus, né? E aí a gente vamos vincular ao canal Universos Paralelos, a gente dá o nome de Sarau Paralelos, porque tem tudo a ver, que é um elo entre saraus diferentes, é um elo entre o jornal e o canal, são vários elos que acontecem, né? Um elo temporal de passado e presente também, né? Exatamente, que conta uma história de 20 anos, pelo menos, né, entre o É, Corre Cotia e Poesia na Garagem, você entendeu? E aí a gente começou, daí isso se realizou, daí coincidiu com o lançamento do livro do Neto Rossi, que daí eu tive também a honra de editar, porque também nesse meio tempo o selo produtor do canal, que produziu os conteúdos audiovisuais, também passou um selo editorial, e eu fui abraçando a ideia, foram surgindo as coisas, eu falei, por que não também editar outras pessoas, outros autores? A ideia não era nem me auto-editar, né? Mas era dar essa experiência, principalmente para, no caso aqui, pessoas de Cotia, de ter uma opção de publicar, de autopublicagem, enfim, coisas que eu já tinha um know-how, uma experiência em selos muito independentes nessa minha trajetória de escritor, eu quis proporcionar isso também de alguma forma, e eu comecei a gostar da ideia de editar, né? E foi isso que aconteceu. Então a gente precisa de um lugar para lançar. A gente precisa ter um sarau. Por que não retornar um sarau? Retornar... Daí todo mundo, nossa, é isso que a gente precisa, vamos fazer, vamos. E foi isso que aconteceu. Então a gente teve o primeiro sarau para elos em junho, não, em abril ou maio, eu já não lembro. Daí o segundo em junho, e agora o terceiro vai ser em agosto, com o lançamento também do meu livro, nele, dia 12 de agosto. E aí, o que eu posso dizer do sarau, né? O sarau, então, basicamente é isso. Ele une o público e a história de dois saraus distintos, mas agora entrou um outro elo importante que a gente foi atrás, que é o espaço público e o poder público da cidade. Então, a gente entrou em contato com o gestor de cultura, falou, a gente quer fazer sarau na biblioteca. E aí uniu a vontade de comer com a fome de todos, porque o Gilmar aqui, que é o nosso gestor de cultura na cidade, ele é um cara da cultura, ele não é político, sabe? Então, assim, eu gosto de deixar isso muito bem frisado, porque há muita diferença em você ter um político designado a um cargo e você ter uma pessoa da área, que é da cultura. Ele tem uma vivência da cultura de muitos anos, né? E então ele abraçou. Quando ele viu, entre aspas, um mini projeto que eu montei assim, contando a história, o que, que a gente queria fazer, ele falou: Nossa, as portas estão abertas, e o que precisar a gente faz. Ah, então vamos. Então é isso. Então a gente também tem um apoio da, da, da Secretaria de Cultura para algumas coisas: o espaço, equipamento. No último sarau eu consegui transporte para um convidado que veio de São Paulo, sabe? Então pega lá no metrô Butantã, traz para Cotia, porque é difícil você convidar uma pessoa sem, né, um artista assim, e a gente quer ter uma ajuda de custo, a gente tem uma ajuda de custo, mas se eu ofereço pelo menos o transporte,
Falei, nossa, então foi um dia mais feliz da minha vida quando eu fechei, que não, a gente vai liberar um transporte para buscar o seu convidado lá do Sarau, em São Paulo. Então é isso, então, além da gente, né, além daí, então são os apoiadores, né, então o próprio canal apoia o Sarau, o próprio jornal Coty e Companhia também é um apoiador, divulga as matérias, então todo mundo se divulga, né, nos seus canais, na internet, então é verdadeiro, é um Sarau para elos mesmo, e acho que isso as pessoas sentiram, entendeu? Então, foi muito Entendi. legal, assim, a experiência está sendo muito legal, muito potente, e claro que eu trago também um pouco da experiência dos saraus que eu vivenciei em São Paulo, mas aqui a coisa é um pouco diferente, não sei se é mais provinciana, aquela coisa de pequena cidade, que não tem muita atração É, cultural, acaba sendo a atração cultural que você tem, que chamam, como eu posso dizer, muito familiar, sabe? As pessoas, as famílias, então de todas as idades, tem crianças, idosos e jovens. Daí você tem a turma do rap e a turma do violão clássico. Daí a gente, isso historicamente já no Corre Cotia, a gente gostava de trazer dança, teatro. Então, quem está acostumado com a cena, por exemplo, dos saraus periféricos de São Paulo, vai encontrar aqui um outro ambiente. Assim, a gente pensa muito nos convidados, então tem sempre três atrações musicais, uma dança, se tiver teatro, beleza, uma exposição de alguma coisa, a gente gosta de enfiar. E por isso também a gente pensou em ser bimestral, porque se fosse mensal, né, como é algo muito paralelo nas nossas vidas, não daríamos contas. Então não daríamos conta. Então ele é bimestral. Então acontece agora em agosto, vai acontecer depois em outubro, depois em dezembro e ano que vem a gente, né, se Deus quiser, vai continuar. Mas está sendo muito legal. É uma experiência que eu já tive, né, há muitos anos, mas é como se fosse em outra vida, né? Você pensa assim, há 20 anos atrás é uma outra é, vida, é é uma uma outra vida. outra vida dentro da mesma. É, E assim, ressignificar, né? Porque, até porque depois que a gente passou aquele tempo conectado só pelas telas, a sinergia do encontro, e é muita nossa, resistência vocês fazerem com toda a dificuldade que existe, né? Porque, como você falou, além de tudo, é uma atividade paralela para todos vocês que têm uma sim, outra atividade principal, né? Então tá certo, tem que ter esse planejamento, tem que andar mesmo de acordo com a perna, com aquilo que é possível, que consegue, tá certinho. E quem puder estar junto, nós temos aí essa possibilidade, agora em agosto, de conhecer o trabalho então, novo do então Will. já fica o convite, faço convite para você também, Simone, venha conhecer a nossa cidade, Sim, você também não conhece, a cidade de Cotia, que é aqui do lado, né? sim, Do lado sim, de São Paulo, e é na Biblioteca Batista Cepelos, a biblioteca municipal aqui da cidade, que das 7 bacana. às 10 horas da noite, então dia 12, próximo sarau, e também o lançamento do meu livro nele também. Ai, que coisa boa. E eu estou muito feliz de saber que vocês estão nesse movimento, e o fato de ser uma cidade pequena, eu acho que ajuda também. Mas que São Paulo aprenda também as suas diferentes localidades, com as suas diferentes realidades, que a gente possa ter esse espírito acolhedor que o Sarau tem. Alguns saraus, né, tradicionais na cidade de São Paulo buscam essa diversidade, buscam esse encontro intergeracional, que é muito importante, né? Importantíssimo, né? Acolher as diferentes idades, ser o lugar em que o seu filho possa frequentar e o seu pai esteja junto também prestigiando e tem atividade e diversão para todos eles. Gente, sarau assim, é um meio de encantamento mesmo, inclusive para as novas gerações, onde a gente aprende a gostar de poesia, de música, de cultura e arte de um modo geral, muitas vezes é o sarau, porque nas periferias e nas cidades pequenas, acesso a teatro, acesso a show, isso tudo é muito limitado, porque é caro, é difícil, né? E o sarau, ele leva tudo isso, porque as pessoas produzem cultura e arte, e se tiver um lugar para, né, para compartilhar, geralmente isso é muito, muito E eu bem acho que recebido. o que eu acho mais legal é isso. Você disse, né? As pessoas naturalmente são artistas, né? Acho que na verdade é do homem, né? Cantar, é do homem dançar, é do homem interpretar, é do homem pintar.
Isso vem desde as cavernas, né? Então, assim, o homem é artista, então é natural dele. E às vezes o que o sarau faz, ainda mais nessas cidades pequenas, que acontece muito aqui em Cotia, ela é criar ser um grande estimulador de criação. Então, por exemplo, uma situação muito prática. Quem abriu o nosso primeiro sarau foi um coral, né, que faz parte aqui de um grupo espírita da cidade, né? Eles ensaiam, mas basicamente eles se apresentavam para o próprio público do centro espírita. Não tinha um lugar para. Eu acredito que o nosso sarau foi o primeiro lugar fora. E aí, a partir do momento que eles se apresentaram, ele foi a coisa mais linda. Daí a gente sempre abre com eles agora. Falando, então virou parceiro também. A abertura do sarau é com o coral, né? Acho que coral Nossa Sei. Voz. Coisa mais Ai, que linda. coisa E linda. aí, pro segundo sarau, eles ensaiaram um mês inteiro pensando já no novo repertório pro outro sarau. E quem apresentou uma poesia lá no primeiro já estava pensando no segundo. Quem tocou um violão também já sabe. Então as pessoas criam um motivo, porque é aquela coisa, o artista precisa de público. Então o sarau ele cria um público, naturalmente. Todos passam a ser artistas, todos passam a ser públicos, né? E se Verdade. retroalimenta, né, nesse universo. Então acho que é muito importante o sarau por conta disso. Claro, incentivar a nova geração e também a geração mais velha também a tirar, né, da gaveta, aquelas coisas que estão cheias de mofo e teia de aranha, e mostrar Seu também, isso talento traz que vida, muitas né? vezes o talento que Nossa, muitas vezes não teve ninguém para ouvir, para prestigiar, e que ali e é ele cada vai ser história linda que você prestigiado. descobre ali, de alguém simplesmente vai ler uma carta lá que estava guardada há 20 anos, e às vezes não precisa necessariamente ser um poema, sabe? Eu gosto muito da ideia de microfone aberto. Então a gente tem as nossas apresentações, são convidados, né? Alguns artistas que a gente convida para se apresentar mesmo, ter um espaço maior ali, a gente fazer uma divulgação, uma espécie de valorização dele. Mas depois tem o mic aberto. E o mic aberto é isso. Não necessariamente você vai ali para cantar ou para ler um poema. Você pode simplesmente dar uma boa noite, contar uma história, agradecer. E eu gosto muito da ideia de ele ser totalmente aberto mesmo para você. Você se surpreende, às vezes, com um relato. Uma criança, nossa, desculpa, no último sarau, uma criança foi lá e começou a falar assim sobre os livros que ela leu, como se fosse dicas de leitura. Fez uma Que lista lá de legal. 10 livros e começou a citar uma criança assim, de 8 anos. Foi a coisa mais linda e todo mundo, Isso é sabe? lindo demais. Daí eu falei, não, então fica a dica de leitura da nossa querida aqui. E foi isso, simplesmente ela pegou o microfone e saiu falando. E acho isso maravilhoso. Com certeza. Então, aqui é uma aula, viu, gente? Quem está ouvindo, é uma aula de como você faz, produz, valoriza, retroalimenta a cena cultural de cada lugar, de cada cidade, de cada periferia. A gente precisa fazer parte e precisa estar junto. É, a gente citou aqui, né? Você falou um pouquinho, passou por ele, mas eu queria saber um pouquinho mais aprofundado sobre o canal. Eu vou aproveitar, né? Já que a gente está junto, eu vou te perguntar sobre tudo que tudo que me ocorre, Fica à vontade. tudo que eu conheci da sua produção. O canal Universos Paralelos, né? Ele apresentou o podcast Arrebol do Novo Mundo. É uma delícia. Olha, fica aqui a dica. Quem não foi ainda nesse canal, quem não foi ainda lá no canal do podcast, vai conhecer, porque são drops de poesia cotidiana, né? Você fala do dia a dia, mas visto sob uma outra ótica. É parar para prestar atenção no orvalho, é o momento pai e filha que você relata lá, é muito inspirado. Eu queria que você falasse dessa experiência, que, além de tudo, teve uma excelente produção, né? A gente está nessa onda aí de podcast, tem podcast para todo lado, todo mundo produz, tal. Fala um pouco desse teu, que é uma obra de arte. Conta um pouco para as pessoas. Ah, que legal. O Arrebol, vamos lá, o Arrebol do Novo Mundo, ele surge. Embora ele esteja como podcast no Spotify, a minha ideia, na verdade, eu chamo de série de audiobooks, porque são textos que eu performo ele de uma maneira, né, que eu interpreto ele em áudio e também em violão. Então, as trilhas que estão ali também foram criações minhas, muito simploras, tá? Para criar uma ambientação para interpretação. E originalmente era do Spotify.
Então eu lançava de quando em quando, né, um episódio no Spotify e chamava ele simplesmente de série de audiobooks, porque eu pegava ali, é totalmente autoral, né, no caso, essa primeira temporada, que é a única que temos, foi totalmente autoral. Então eu pegava ali ou um poema, ou uma crônica, ou um conto, já publicado ou não, mesclei um pouco em coisas inéditas e coisas já publicadas, e dei uma nova roupagem nesse formato, né, com trilha e voz e interpretação. Daí depois eu percebi que ele seria um ótimo conteúdo para o canal, que já estava no ar, já, né? Por que não? E aí entra o meu parceiro também, Edgar Ferreira, que ele é um cara das produções, assim, de imagem, audiovisual, inclusive também na editora, na Aurum Arts, que é meu selo. Ele também é o cara das capas e tudo mais, um dos, né? E aí ele simplesmente criou o vídeo, né? O áudio já estava pronto, e ele criou um vídeo ali, apenas com uma capa, com alguma animaçãozinha, para dar aquela ambientação. Então, me pareceu que ficou muito mais interessante até no canal do que simplesmente só no Spotify, mas você pode encontrar, então, a Rebol do Novo Mundo tanto no Spotify quanto no canal Universos Paralelos. Como no YouTube, né? Aliás, tanto no Spotify como no canal do YouTube. Como no canal do YouTube, exatamente. Ah, gente, olha, e essa trilha que o Will criou, tal, assim, só podia ser autoral mesmo. Eu aconselho vocês a irem. Aquilo veio num momento, principalmente no momento de pandemia, né? Era tão gostoso, eu ficava esperando você lançar durante a semana. E assim, para a gente entender também que um podcast ele é feito de camadas, né? E que é importante essas camadas serem muito bem cuidadas. Eu acho que fica como uma referência muito bacana também. Outro assunto que eu queria abordar com você, disso tudo que você está produzindo, é a seriedade e a verdade com que você tem encarado o seu trabalho como articulista na coluna Olho do Furacão, né? Uhum, A arte, durante os 4 anos nefastos que aconteceram aí para a gente, ela foi, ao mesmo tempo, um ato de muita resistência, mas também foi o que manteve a gente vivo, né? Foi o que nos alimentou. E os artistas tiveram que se posicionar. Quem não se posicionou ficou meio que deixado de lado, porque quando você tem a possibilidade, através da arte, de levar para as pessoas um pouco de alento, de ajudar na interpretação, eu acho que isso é esperado do artista, né? Agora eu quero que você fale um pouco dessa experiência de escrever essa coluna. Ó, eu vou destacar uma carta de amor à Constituição, que veio num momento assim crucial, e os 10 pilares do fascismo e como ele opera no Brasil. Gente, eu quero dizer para vocês que o Will escreve sob uma ótica que não é muito comum você encontrar, né? É uma análise aprofundada e com muita verdade. Aí eu queria saber como que essa experiência dialoga com o poeta, Will. Esse conhecimento que você tem, jornalístico até, né, dessa escrita da realidade. Que diálogo uhum. é esse? Conta para nós. Nossa, acho que eu nunca parei seriamente para pensar nessa pergunta. Eu sei assim que o poeta ele está em tudo, né? Então quando eu estou escrevendo prosa, é a prosa do poeta. Então você sempre vai ter um quê lírico ali, né? E eu sempre, em algum momento talvez eu tentei tirar isso, mas depois eu falo, não, isso é meu estilo, essa é a minha verdade, né? Então se você ler 2 linhas do que eu escrevi e não tiver uma metáfora, uma imagem, alguma coisa que você, sabe? Acho que não foi eu que escrevi, porque eu procuro isso o tempo todo. Então, quando eu vou escrever uma coluna, ainda que ela seja muito técnica, porque assim, a ideia do olho do furacão. Então vamos lá, vamos pensar na ideia do olho do furacão. Antes dele, eu tinha uma coluna chamada, uma coluna só de crônicas, né? E as crônicas, ela era muito aberta, então era geralmente uma pegada muito lírica. Inclusive, uma dessas crônicas foi parar lá no Arrebol, né, do fim do mundo, né?
e, e tinha mais uma pegada estética, né, de crônica literária. Só que quando chegou o final do ano passado, aquele período de pré-eleição, sabe? Falei, olha, não é isso, o mundo não está me pedindo isso. É legal, pode ser importante para vocês, pode, mas eu preciso dar algo que está se faltando às pessoas, que é um pouco de lucidez e nas palavras. As palavras todas estão perdendo sentido, estão sendo apropriadas por pessoas erradas na sociedade, e a gente está deixando nossas palavras irem embora. E palavras como, por exemplo, democracia, a palavra amor já foi esvaziada muito, muito, né? Mas palavras como democracia começou a se perder o sentido a tal ponto das pessoas não valorizarem mais o que é estar numa democracia, o que foi a conquista, o que é viver democracia. Eu comecei a pensar que eu poderia fazer uma coluna em que começasse a falar dos conceitos básicos da vida política, no sentido da política com P maiúsculo, né? De estar vivendo em política, vivendo em democracia, e, claro, em afronta aquilo que eu chamo de neofascismo, que no Brasil se dá pelo nome de bolsonarismo, mas que já, né, já está enraizada na nossa cultura, sei lá, desde 1500, e eu consigo perfeitamente, né, enxergar várias raízes, né? Por exemplo, o malufismo aqui em São Paulo também é um grande germe do bolsonarismo. Ele não surge do nada, né? Então, ele apenas conseguiu em determinado momento histórico, né, num contexto muito específico e que aliado a uma onda global que já vinha também de fora, pronto, conseguiu, né, estar no poder e quase destruir a nossa democracia. Então foi uma coisa muito séria, ainda mais com a pandemia, né? Não preciso nem lembrar disso, todos sabem, né, o que aconteceu. E aí eu falei, eu acho que eu preciso disso, sabe? Eu sempre fico pensando no, ainda que não seja um dever do artista, mas talvez eu não sou, entre aspas, só artista, né? Eu sou, acima de tudo, um ser social, um civil, e eu gosto de me enxergar assim, né? E que eu vivo numa sociedade, e eu adoro a ideia de democracia, apesar dela ser a mais difícil de se aceitar, a mais difícil de colocar em prática, mas eu sou apaixonado pela ideia de democracia, sabe? E eu falei, não, então eu preciso começar. Então, basicamente, assim, o que motivou a coluna Olho do Furacão foi a democracia. Então, por isso que o primeiro texto já foi essa carta aberta à Constituição, que basicamente é para relembrar a gente o que é a nossa Constituição de 1988. Daí depois eu vou pegar o tema aí que você falou do, das faces do fascismo, né? Para explicar para as pessoas o que foi o fascismo, o que é o fascismo e o que está sendo o fascismo aqui no nosso contexto. Então, basicamente isso, você perceber, são temas mais políticos, mais sociais, mas que eu tento trazer de uma maneira, primeiro, que seja didática, que seja, tem alguma. Eu não me aprofundo, né, não chega a ser um texto acadêmico, mas eu sempre tento trazer muitas fontes que dialogam com aquele tema, né, e indico outras leituras também, e, e tento trazer de uma forma didática que, não, apesar de não ser simplório, também não é difícil, pelo menos eu acho que não é difícil a compreensão para uma pessoa minimamente alfabetizada e que se interesse por aquele tema. Então, parto do pressuposto que se a pessoa parou para ler, né, sobreviveu às 5 primeiras linhas, eu tenho que acreditar no poder, né? Eu acho que tem um respeito com o leitor de chegar até o final da melhor maneira possível. Porque às vezes a gente tenta moldar muita coisa a um leitor mais massivo, mais popular, e você acaba fazendo tweet e não um artigo, né? Então, basicamente é isso. Então, acho que o espírito que está por trás é isso. E, claro, eu acho que o poeta sempre está por trás de tudo. Então, fatalmente, eu não sei se dá para perceber, mas um efeito ou outro de linguagem, mesmo num texto, num artigo de opinião, você vai encontrar. E eu deixo isso acontecer porque eu acho que tem a ver com o meu estilo, porque ainda é o Will Delage que está escrevendo ali, não é um outro, né? Então, acho que eu me inspiro em figuras como, por exemplo, Drummond, que escrevia crônicas maravilhosas, e tantos outros escritores que sempre mantiveram também algum estilo próprio, né, do artista, né, literato nos textos jornalísticos.
Sim, é um tanto me ocorre pensar na boniteza do Paulo Freire, que era outro também, que Uhum, escrevia maravilhoso. sobre assuntos muito sérios, com muita poesia também, né? Com muito efeito de linguagem, com muito, assim, com muito coração mesmo. E aí também eu vejo, né, Will, o movimento oposto também. O seu livro de poesia, esse livro novo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, mas me Ah, parece sim. já pelo Acorda Neném, né, o próprio título já sugere um tanto de poesia e realidade, né? Como é que está Uhum. esse poeta, depois de todas essas vivências, né? O que isso transformou em você? Conta um pouquinho para nós. É. Tá, o Acorda é o seguinte, na verdade o Acorda ele não nasce agora. O Acorda ele já tem um germe que vem desde 2013. Ele é um livro, meu livro mais político no bom sentido, mais social no bom sentido, sem deixar de ser poesia marginal, que também é o gênero onde ele meio que se encaixa, né? Por que que eu digo isso? O germe dele é um outro livro que eu tenho chamado Além da Linha Azul, que é um livro que já se embebia, né, dessa questão da poesia periférica de São Paulo, dos saraus. Então ele tem muito a ver com isso nesse sentido, porque muitos poemas ali foram recitados em saraus e foi feito para a periferia, pensado na periferia e a partir de um olhar da periferia. Só que essa periferia também se expande para o mundo. Então, assim, não é apenas a periferia de São Paulo. Então, é o Brasil, periferia do mundo. Também são os periféricos do mundo, né? A periferia dentro do Ocidente, onde está a periferia. Então, assim, como o grande motor da sociedade, né? Então, eu meio que trago a periferia para o eixo das questões, mas sempre com um olhar de muita denúncia, vai, mas assim, com um certo humor, um certo sarcasmo, às vezes muita crueldade. Então, acho que você pode encontrar de tudo. Quem leu o primeiro livro da série, porque eu insiro ele dentro da série que eu chamo de 6 obras que eu vou lançar, que tem a ver com elementos da natureza, elementos da vida. Então, quem leu o primeiro, que é Onde Aqui Rebentamos, vai perceber que não tem nada a ver com esse agora. Onde Aqui Rebentamos, o elemento de pano de fundo ali era o espírito, e que eu associei ao amor e o ato de criação. Então, é um livro que fala muito do ato de criar, da própria arte e da própria vida, do próprio universo, do próprio ato amoroso, o encontro amoroso entre pessoas, entre o casal, tem um pano de fundo da minha história pessoal também, enfim. E ele é muito leve, muito sutil. Já o Corda Neném, o elemento que estaria é o fogo. Então, eu associo o fogo ao elemento da transformação. Então, ao mesmo tempo que ele olha para a sociedade pensando em uma certa disrupção, porque o fogo tem isso, né? Ele transforma um elemento em outro, mas também acaba com o elemento anterior, mas também faz nascer uma outra coisa. E acho que tem tudo a ver com o espírito desse livro e desse elemento. Então, o que acontece? O Além da Linha Azul, politicamente, ele nasceu ali nas manifestações de 2013. Então, ele vai de 2013 até, pega as manifestações de 2013, a Primavera Árabe, um, e chega até o golpe. O golpe foi em 2016, né? O golpitman, O Pitman. o golpitman, vai até ali. E ele já tinha essa cara, né, marginal, por exemplo, muitos poemas são muito pequenos, são pichos dentro do livro, então tem uma estética muito de periferia, né, de pichações e tal. Só que daí, quando eu comecei a também a projetar essas outras obras dessa minha hexalogia, o elemento fogo sempre foi assim. Então, basicamente, a continuação do Alien de 2016 até hoje foi escrito para o Acorda Neném. Só que não deixa de ser a mesma obra. Eu cheguei a essa conclusão, entendeu? Não deixa de ser a mesma obra. Continuidade. Seria uma É uma continuidade. continuidade, é uma continuidade. Então, o que você vai encontrar na Acorda Neném? Você vai encontrar o Alien da linha azul acrescido em dobro, ou que atualizado, ou com mais coisas,
mas duas vezes o Alien da Ilha Azul, e pegando um período temporal, vai historicamente também, muito maior, que vai então desde a Primavera Árabe até ao nosso neofascismo de hoje, entendeu? Gente, Então, é o mesmo livro. que primor, né? Aí fica a indicação de leitura, porque para além do poeta, para além da questão estética, existe a questão histórica e política, né? E você não negar isso é muito importante. A gente perdeu, no dia que nós estamos gravando, hoje essa entrevista, morreu Milan Kundera, né? Que foi um marco no romance do século XX, justamente porque ele trouxe a realidade para dentro da sua escrita de uma forma muito contundente, né? E ele mesclou a nova ordem mundial com o romance que ele escrevia, tal, e, e essa é uma forma de estar no mundo e fazer arte com uma realidade muitas vezes dura, que eu acho assim de um refinamento, porque você tem que transitar entre a questão estética, porque também não é de qualquer jeito que você fala, né? É, eu E parto essa dela, né? então, e essa profundidade de conhecimento, e essa busca por compartilhar essa interpretação. Como você falava, eu sou um cidadão acima de tudo, e é um cidadão com o poder da escrita, é um cidadão que tem esse canal para falar com as pessoas, né? Então, fazer bom uso disso faz de você um artista completo. E a gente vai precisar, viu? Porque eu não vejo com tanto otimismo a gente ter derrotado o nazifascismo aí nas urnas, é um ovo de serpente que está aí germinando o tempo todo a gente toma umas surpresas negativas, e eu acho que a gente vai ter que se alimentar muito, né? O trabalho é Muito. insano. E existe o trabalho de. Olha, é tão difícil assim pensar no que está sendo essa pós-modernidade, porque assim, o mundo está em completa mudança, só que muito rápido. Então, assim, a intelectualidade, a cultura artística não dá tempo, ela não consegue ser sincrônica, sabe? É como se você estivesse sempre olhando para o que seria, sei lá, décadas atrás, mas coisas que só se passou em um mês. E essa extrema direita, muito bem organizada, ela se alimenta desse universo digital como ninguém. E outra assim, quando você quer fazer o mal, é muito mais fácil, né? Quando você quer destruir, é muito mais fácil. Se você tem todo um lobby, muito dinheiro envolvido com isso, se torna muito mais fácil ainda. Então, assim, a gente tá, a gente tá dando murro em ponta de faca É, contra esses caras, entendeu? E eu literalmente. Então, você fala assim, ah, legal, você tem um canal, ah, legal, você faz, ah, legal, você escreve um livro. Mas o meu sentimento daqui é murro em ponta de faca, porque o inimigo é muito maior. Então, assim, então eu penso, não, eu procuro não pensar muito no tamanho desse inimigo e focar no meu aqui e agora, na minha família, no meu bairro, na minha cidade. E a partir daqui, sabe? É, sim. os meus vizinhos, estou criando coisas aqui com a vizinhança. E é isso. Eu acho que assim, fortalecendo a minha bolha. Porque se mais fizerem isso, talvez a gente tenha mais bolhas se comunicando. E aí a ideia é de buscar elo com outras bolhas. Porque no fundo somos um monte de bolhas, né? Muitos elos. Eu acredito muito nisso também, né? Eu acho que a gente antigamente acreditava que ia mudar o mundo no nível macro. Hoje, se você conseguir mudar o seu pequeno universo, a sua pequena bolha, se você conseguir fazer as pessoas viverem melhor num círculo pequeno, já tá bom, porque eu acho até que a gente perde um pouco a dimensão do que seria o todo, né? O que que é o todo Uhum. nesse mundo completamente globalizado? O que que é o todo, né? É, Aonde chega o limite? e tem um ponto aí que eu acho que talvez revela muito do que.
do meu jeito de agir na vida, né? Que é que eu parto do pressuposto de que todos já estão redimidos, sabe? Porque assim, a ignorância é o que está por trás de tudo. Só que é uma ignorância que, olha, em sua maioria, ela não poderia ser diferente, sabe? Quando você olha a realidade material de cada pessoa que você acha que é ignorante e percebe que ela não teve momento, condição de buscar o conhecimento. E quando o teve, existe todo um sistema, existe um monte de estímulos para que ela fique simplesmente alienada o tempo todo, 24 horas por dia. Eu não consigo culpar as pessoas, sabe? Então, assim, o meu ódio ele é muito bem reservado para o poder, para quem está conseguindo manipular o poder das pessoas. Mas as pessoas em si não. Então, eu não consigo, apesar de ser difícil, ah, absorver esse ódio, sabe? Então você percebe muito isso na minha coluna. Ela é didática para todos. Eu não estou ali exatamente para ofender ninguém. E a minha maior esperança é que alguém que tenha um pensamento muito distorcido, muito diferente, se depare com ela e comece a pensar, talvez, né, por aqueles caminhos, né? Porque só falar para a bolha também não adianta. Então, eu acredito muito no poder da educação, só que numa educação mais ampla. Não é educação do professor com o aluno, é educação de mim para com você. Que eu acho que a educação ela é interrelacional com todos em todo e a todo tempo, sabe? Eu estou educando minha esposa está me educando. Quando eu estou tratando um funcionário, vai numa hierarquia mais baixa, com todo respeito e zelo, eu também estou educando ele, porque ele vai querer isso também de outra pessoa, sabe? Na fila do pão, na fila do mercado, você está educando no trânsito. Qual é o melhor método de educação? É o exemplo, não existe outro. Então, assim, eu comecei também a pensar que muitas palavras, elas perderam sentido porque as pessoas também só estavam falando. Você entendeu? Então vamos agir, vamos criar. Então isso tem sido meu mantra dos últimos anos. Então tudo que eu faço é porque eu quero de alguma forma inspirar e educar. Mas eu não estou fazendo um livro didático, eu não estou falando, vem aqui, eu estou te educando. Não, eu acho que se eu começar a fazer as coisas e inspirar as pessoas a fazerem o mesmo, eu estarei educando da maneira mais profunda que existe, que é pelo exemplo, que a pessoa internalizando aquilo como algo que ela quer, sabe? Então, basicamente, acho que é isso. Ai, que lindo. E assim, se sentindo acolhido, pare para ouvir um pouco, né? Que você, na verdade, não está, você não está buscando a ofensiva, você, na verdade, está buscando esse ato educativo mesmo, amplo, de trazer a pessoa para a É sim. racionalidade. Por Isso é exemplo, maravilhoso. por exemplo, no Acorda, ele é muito ofensivo, assim, se você pensar, que ele vai muito em todas as feridas, né? Mas também ele não é um livro só social ou político, né? Não está pensando simplesmente assim, tentando apontar a, os paradoxos, as incongruências do sistema e da nossa vida cotidiana. Ele vai mais a fundo, ele tenta ser um espelho da própria humanidade. Então, ali vai ter muitos poemas falando da humanidade em si, do demasiado humano, onde está o grande problema existencial também, sabe? Então, assim, ele é um livro, quando eu penso nesse fogo de transformação, não é só na política, também é no existencial. Então, e se você pensar que isso também é ofensivo também para quem lê. Então, eu não tiro o leitor que está ali. É, por isso que você se olhar a capa do Neném, daí eu vou falar então um pouco disso. É um avatar vazio, numa forca, né? Esse avatar pode ser. Esse que é a brincadeira, né? Do jogo da forca. O jogo da forca é o quê? Você dá uma dica, a pessoa erra, você vai desenhando o boneco, não é isso? Então o boneco tá ali, tá vazio, tá começando o jogo na capa. Então a ideia é que, conforme o livro vai se desenrolando, esse neném que precisa acordar ou que está sendo enforcado, ele vai criando corpo, vai criando forma. E basicamente, eu já posso dar o spoiler, porque também é muito nítido, esse neném são as pessoas que estão atravancando a civilização de caminhar para frente. Você pode dar vários nomes para eles. Você pode dar o nome de
ou ultraconservador, ou reacionário, ou nazista, ou fascista, mas O pode ser simplesmente intolerante, um né? intolerante. Mas são pessoas que, enquanto a gente quer ir para frente, elas querem te puxar para trás, desesperadamente. Né? E essa pessoa, esses seres, você vai encontrar em vários períodos históricos. Eu falo ali do político de o tempo cronológico que eu escrevi, que foi de 2013 para cá, mas você vai ter poemas que vai pegar, vai trazer Cristo, por exemplo. Vai falar daquelas pessoas que crucificaram Cristo, que também eram esses nenéns que estão aí. Então, ou seja, é uma coisa muito secular, é uma coisa que vem desde que o homem é homem. E talvez o problema, a gente tem que pôr uma lupa maior ainda, tá na humanidade, como a gente constitui, como a gente se enxerga como humano. Quais são as bases desse humano? A religião realmente é importante? E daí eu vou tentar desmascarar um pouco, então, daqueles valores da religião dentro dos poemas, mas tudo isso ainda é poesia, né? Com muita leveza no sentido de criação poética mesmo, né? Muita liberdade, A digamos estética, assim. né? Com É, estética. Quando você é, fala dessa questão humana, desumanizada desde a origem, me remete àquela briga desigual, né? Na verdade, não é um conflito, é um massacre que acontece ali na Cisjordânia, né? E desde sempre, e desde muito tempo, e as motivações. Toda vez que a gente olha para aquilo, eu acho que a gente tem que se sentir menos humano mesmo. Só para dar um exemplo. E nós temos essas tendências de ultradireita, de intolerância, de todas as formas, intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância em cima de intolerância, né? Isso vai dando um cansaço muito grande. E é a arte que eu penso, sim, essa sim. arte consciente que vai nos alimentando. A gente não conserta mais o mundo, né? Eu acho que isso está muito claro. A gente não vai consertar o mundo, mas a gente pode deixar ele mais bonito, né, Will? E é isso que você está fazendo. Com certeza é isso que você está fazendo. Ah, não sei, a gente tenta. Ah, eu só tenho gratidão, viu? Nesse período aí de tanto lançamento, de tanto compromisso, você dedicar um tempo para essa conversa que, ó, ouvinte, vocês ganharam aí, nós ganhamos aí, uma conversa filosófica, profunda, hein? É também para a gente pensar na vida, não é só para admirar e fruir com a arte. A gente ganhou aqui, nesse momento, uma conversa muito necessária. Eu acho que vocês vão se alimentar bastante, assim como eu. Eu quero que você deixe os contatos, Will, para as pessoas te acharem, né? Uhum. Instagram, onde que é fácil achar para saber dos lançamentos, saber do livro, como que a gente pode difundir tudo isso nas redes? Ah, basicamente vamos lá, o livro ele está sendo editado em parceria, né, com o meu selo Aurum Arts e a Selim Trovoar, que é um outro selo. Então você pode ir na Selim Trovoar ou na Aurum Arts, por exemplo, no Instagram você vai ver tudo. Então acho que é mais fácil dar o arroba. Então o arroba é aurum.arts. Então esse arroba serve para qualquer rede social da Aurum, aurum.arts. E o meu arroba é arroba wdelarte. Então, Aí, no gente. Então, Facebook ou no Insta, wdelarte você vai ter tudo. E convido todos a também colocar o arroba Universos Paralelos no YouTube, seguir lá e acompanhar a gente no canal. vamos lá no canal, vamos conhecer Universos Paralelos, vamos acompanhar a produção do Will, o Will, arroba Will, W Delarte, né? wdelarte Isso, e o arroba Orum, orum.arts. orum.artes. Então, é assim que a gente vai encontrar o Will nas redes sociais e a editora e Isso, tudo que ele produz, né? Meu exatamente. querido, agradeço demais, viu, esse artista múltiplo que você é. Eu vou fazer o possível para estar lá no dia que vai ser 13 de agosto, Na 12, Brasa ou em Cotia? Em Cotia é dia em 12. Cotia, 12, para conhecer um pouco, né? Gostaria muito de estar com vocês para Ah, é aqui conhecer. pertinho, ó. Você pega Raposo Tavares, você chega em 20, 30 minutos. Ah, maravilha. Hoje em dia, com o Rodoanel, uma boa parte dos caminhos aí, Ah, né? então do Rodanel para cá é 10 minutos.
Olha aí que Saindo beleza. na Raposo Tavares, você pega aí, né? Sai ali no quilômetro 20 do Rodanel da Raposo, em 10 minutos você está aqui em Cotia. Então, assim, não é longe. Eu estou tentando convencer as pessoas que Cotia é perto. Ah, que legal. Então, vamos lá. Se a gente puder estar junto, eu quero estar junto para dar um abraço em vocês, para assim valorizar essa experiência linda que vocês têm. E o livro, claro, vou entrar lá no site, vou querer o meu autografado, porque esse alimento a gente precisa ter com a gente, né? Gente, agradeço muito, agradeço o Will. Vou pedir para ele se despedir de vocês, né, fazer as suas considerações, palavras finais, para a gente poder se despedir. E eu quero muito que vocês aproveitem essa manhã de sexta-feira aí para refletir um pouco sobre a vida, sobre a arte, sobre tudo isso que ele deixou para a gente. Will, você quer se despedir do pessoal? Ah, queria agradecer, né? Assim, eu tô muito honrado aqui, é uma alegria participar mais uma vez do programa, poder. Porque, assim, nessa correria toda que a gente estava comentando, né? Não são todos os dias que você tem esse momento para fazer autorreflexão do que você está produzindo. Você vai produzindo quase que no automático, né? Às vezes você pergunta uma data, eu não sei a data de quando aquilo aconteceu, parece que foi tanto tempo, mas foi só ao mês passado, né? E, então eu queria deixar uma mensagem assim que é para a gente desacelerar no sentido de fincar os dois pés no chão, sabe? A gente precisa sentir a vida, não simplesmente deixar a vida passar, porque quando isso acontece, muito provavelmente outros estão vivendo por você ou estão te direcionando. Então, assim, e às vezes são coisas muito simples, né? Que é você realmente escutar quem está falando do seu lado. Quando você estiver fazendo uma atividade, você realmente está centrada nela. E isso parece uma autoajuda, mas um discurso de autoajuda, mas as coisas mais simples são as mais difíceis e no fundo, cara, é tudo que a gente precisa, né? É tudo que a gente precisa. Então, assim, acho que queria dedicar esse nosso bom papo ao grande José Celso de Martinez Correia, que nos deixou e de uma maneira muito trágica, mas que depois, pensando bem, acho que faz sentido ao que ele sempre pregou, né? Ele pregava assim que a vida é tragédia, né? A vida não é drama. Drama é coisa da pequena burguesia. A nossa vida é isso, né? E quando você encara que a vida é tragédia, não é no sentido negativo. Nietzsche falava muito disso, né? Aceitar que a vida é trágica não é você renegar a vida, não, é você afirmar a vida. Então você precisa afirmar a vida em toda a sua extensão. Então, e aceitar que a vida ela é trágica, simplesmente porque a qualquer momento eu posso escorregar numa casca de banana, bater a cabeça e morrer, e não há nada que vai que me dê a segurança de que isso não vai acontecer, sabe? Só de aceitar que a vida é isso, você já cria uma cadeia de valor tão grande, tão intensa para com a própria vida, que é inegável. E o nosso grande problema é negar a tragicidade da vida e colocar uma camada de ideal que não condiz com a realidade, e você passa a viver um monte de ideais que possam ser seus, geralmente é ideais que vêm de fora, vêm de correntes, e que não é exatamente aquilo que vem do seu coração, sabe? Então, assim, acho que vem do coração, para começar, é trágico. Então vamos aceitar que a vida, ela é trágica. A vida não é maquiada, a vida não é o ideal, a vida não é como que você quer que ela seja. A vida ela simplesmente é. E esse da vida que é o grande barato, que é o grande mistério, né? A gente, olha, perceba só, a gente está paradinho aqui num planeta que está girando no meio do nada, e eu não sei por que ele não cai para outro lugar. Ah, mas a gente está girando em torno do Sol. Por quê? Porque o Sol tem mais gravidade. Mas o que é gravidade? A gente cria um monte de explicações científicas. Que legal, mas ainda não resolveu a ideia de que eu estou aqui girando em torno dessa estrela, no meio do nada, desse mundo infinito. Então perceba que a gente não tem respostas, mas o fato da gente estar aqui falando sobre isso já é um indício de que algo muito importante acontece entre nós. E é descobrir esse importante que acontece entre nós que faz com que eu escreva, que faz com que eu viva
Então é isso, gente. Desculpa, acho que eu filosofei demais agora. Imagina, olha, filosofou com poesia, maravilhoso, maravilhoso pensar a tragédia da vida sob esse aspecto, não fugir dela, né? Não, Aceitar, exatamente, viver aceitar. simplesmente e fazer disso um grande momento. Will, meu querido, muito, muito obrigada, muita gratidão Eu que agradeço, por toda Simone. essa entrega, por esse encontro hoje. Você é sempre nosso convidado, sempre que produzir algo novo e quiser falar com a gente, eu faço questão, vou ficar antenada para te convidar para estar aqui. Um Ah, grande obrigado, eu fico muito abraço. feliz. Muito obrigada, obrigada a todas e todos que estão com a gente. Até uma próxima oportunidade.